Boa noite, peço desculpas pelo atraso, tive um problema aqui com a transmissão no YouTube e infelizmente a transmissão não poderá ocorrer através desse outro veículo, né, hoje. Depois eu baixo esse vídeo aqui, né, se for possível, se eu conseguir salvá-lo, e depois transmito lá pelo YouTube para quem quiser conferir por lá. Vamos começar fazendo a nossa prece inicial antes de entrarmos na aula de hoje sobre a Santíssima Trindade em O Senhor dos Anéis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Pois bem, a aula de hoje versa sobre a Santíssima Trindade na obra O Senhor dos Anéis. Veja, é muito comum as pessoas assistirem aos filmes ou conhecerem ao menos os personagens da trilogia e tentarem encontrar ali uma alegoria direta sobre quem seria Jesus Cristo na obra. Então, por exemplo, Jesus seria Gandalf, Jesus seria o Frodo, Jesus seria Aragorn. Bom, essa investigação que nós faremos acerca da Santíssima Trindade aqui envolve um passo muito além. É compreender de que forma a Santíssima Trindade tem simulacros ou analogias dentro da obra, e isso não de uma forma óbvia. Vamos começar do princípio mesmo, né, do que seria o Gênesis segundo Tolkien, o Gênesis da Terra-média, que reside justamente no livro Silmarillion. Então, nesse livro apresenta-se esse mundo, o mundo da Terra-média, e nesse mundo existe apenas um Deus. Esse Deus é chamado Eru. Eru é uma palavra que significa o único. Então veja, é uma palavra que possui significado. Assim como Deus Pai apresenta um nome com significado na Bíblia, né? Para Moisés, o termo Yahweh, ou Javé, ou aquele que significa eu sou o que sou. Eu sou o que sou, ou simplesmente eu sou. Mas Eru, na Terra-média, também é chamado Ilúvatar, o Pai de todos, ou seja, o Pai Criador. Então, na figura de Deus Pai, nós temos uma analogia direta. É Eru. Não é uma divindade pagã que Tolkien está criando aqui. Não. Nessa forma dele catequizar a partir das suas obras, usando a imaginação, esse seria Deus. E esse Deus é um Deus criador também. E ele tem uma forma muito específica e bonita de criar. Ele cria através da música. Então ele utiliza-se de notas musicais, harmonia, a beleza da musicalidade para criar todas as suas criaturas. E um tipo de criatura que Eru cria ali é o grupo dos Ainur, que também tem a possibilidade de criar, mas não de uma forma tão suprema e perfeita como faz Eru. Os Ainur têm uma capacidade de criar o que nós podemos chamar de subcriaturas. O método de criação de Eru, porém, é subvertido por um dos Ainur, o mais poderoso deles, o mais elevado dos Ainur, acaba traindo a ordem de Eru e começa a ele mesmo criar
utilizando uma música desordenada. Uma música que não era a música de Eru. Aqui o Tolkien leva bastante à frente aquele ditado, né? Não tocar conforme a banda. Não é difícil perceber que esse Ainur, de nome Melkor, é a analogia direta de Satanás. Porque qual é a grande desobediência de Satanás? É não acatar a ordem e a vontade de Deus Pai e começar a querer subverter e desordenar aquilo que Deus Pai criou, não é? Da mesma forma é o que faz Melkor. Então, esse ataque de Melkor criando músicas desordenadas pode até parecer uma derrota para Eru. Quase como se a gente colocasse um placar e falasse, ó, Eru, 1 milhão. Melkor, 1. Como se ele começasse a ganhar, a começar um placar contra Eru. E da mesma forma nós temos o costume de pensar essa relação entre Deus e Satanás, né? Como se fosse um placar e cada um ganha uma alma e aí vai aumentando ou abaixando o placar de cada um. Não é assim, tá? Eru, na obra, começa a pegar essa música que Melkor toca e transformá-la em algo novo. Algo mais sublime do que aquele desordeiro nunca imaginou, como bem disse Padre Paulo Ricardo. Ou seja, ele pega aquela desordem e a enquadra na ordem. E justamente dessa desordem, no meio da ordem, é possível a Eru criar algo muito mais espetacular do que Melkor imaginava. A mesma coisa aconteceu aqui na nossa vida. Satanás criou uma desordem, mas dessa desordem, Deus proporcionou à humanidade a capacidade de dar um passo além e se tornar sublime, vencendo a desordem de Satanás, dentro de nós e ao redor de nós. Deus então impõe novas ordens em meio às desordens. E embora pareça sofrer diversos atentados contra a sua vontade, ele instaura novas condições para que tudo sirva a ela no fim das contas. É bonito isso, essa ação de Deus. Por isso que a maior tolice é querer descartar Deus por causa dos sofrimentos. Não. Deus age em meio a esses sofrimentos. Algumas coisas ele ajuda, a que a gente perceba como que é a sua ação. Mas nem sempre isso fica explícito e só será revelado, talvez, no juízo final. Bom, Frodo descobre essa subcriação quando eles estão lá já dentro de Mordor, né? No terceiro livro, indo para a Montanha da Perdição, e Sam lhe pergunta, casualmente, se os orques, que são aquelas criaturas terríveis criadas ali pelo Sauron, né? Pelo Saruman também, se eles comem e bebem ou se eles vivem de ar sujo e veneno. Ao que Frodo responde, eles comem e bebem, Sam. A sombra que os criou só pode arremedar, não pode criar. Nada realmente novo que se origine dela mesma. Não acho que lhes tenha dado a vida, apenas os arruinou e deformou. É, por exemplo, isso aqui que a gente poderia fazer como crítica a Satanás, né, de que ele não é capaz de criar, apenas desordenar o que já está criado, nós podemos fazer também aos homens que acham que podem criar alguma coisa nova. O ser humano presunçoso, ele não percebe que por mais que ele tente rearranjar todas as coisas, ele não está criando nada novo, ele está mexendo nas coisas que Deus já criou. Mesmo o mais desconhecido átomo pelo universo é criação de Deus. O ser humano não cria, ele transforma, ele mexe, mas ele não cria. Bom, como vocês viram, a música é algo muito importante na obra tolkiana. Inclusive, tem uma passagem muito bonita também lá no terceiro livro, Padre Paulo indica, né? Quando Frodo e Sam estão sendo homenageados diante daqueles homens de Gondor. Aragorn agora já é rei, mas ele faz questão
de transmitir as honras para aqueles dois que foram centrais na salvação da Terra-média. E então, uma espécie de salmista começa a cantar uma loa pública a Frodo e Sam, uma música belíssima. E todos começam então naquela alegria, naquela letra, naquela harmonia, naquela emoção, a chorar. Um reino chora. Padre Paulo nota uma coisa incrível. Essa música ali cantada talvez seja uma experiência do paraíso. Aquele momento em que eles ouvem essa música tão bonita, é como se estivessem ouvindo as músicas dos Ainur, ou a própria música de Eru, remetendo diretamente à experiência real dos santos, quando saboreavam o misticismo celeste ainda na terra. Então, isso é uma coisa que só os santos podem receber. Às vezes, em oração, nós católicos podemos sentir o que nós chamamos aí de uma afeição. Não seria essa exatamente a palavra, mas nós nos sentimos tocados de uma forma muito diferente, afetados mesmo. E aí brota uma experiência momentânea, rápida, sublime, que às vezes você tem até que parar de rezar, parar de orar, porque você sente que algo te tocou, uma presença te tocou. Quando isso acontecer com você, é muito importante. Se você sente essa presença ou uma luz da verdade divina toca a sua mente, que até te desconcentra das palavras, para de rezar. Para de rezar. Deus não vai ficar chateado com você, não. Porque naquele momento talvez Ele esteja te dando uma experiência de saborear esse gostinho do céu. Uma luz da verdade que toca a sua mente. Ou até mesmo um contato com o divino. Isso às vezes dura 3, 4, 5 segundos. Aquele profundo sentimento. Não é esses arrepios de quando você bate palma e sente uma oração de libertação. Não é isso. É uma experiência muito pessoal de quando você está compenetrado na oração com Deus. Deixa aquilo te tocar. É mais ou menos isso que Frodo, Sam e todo aquele reino de Gondor experienciam quando aquele, quase um salmista, né, aquele poeta músico canta homenagem a eles no fim do retorno do rei. Então, a gente começou tratando da figura de Deus, Pai. Mas Jesus e o Espírito Santo também estão presentes de alguma forma na obra. Vamos ver como. A figura que mais caçam, assim, tentam procurar na obra, como eu mostrei antes, é Jesus Cristo. Né? Então, será que um dos personagens representam Jesus? Antes da gente entrar especificamente em Jesus, vamos compreender que Tolkien gostava muito, como literato e também como estudioso da literatura e da linguística, ele gostava muito dos mitos. Mas não entendendo os mitos como uma mentira que um povo contava. Ou assim, eu uso a palavra mito para descartar uma religião pagã. Tá? Mesmo que essas religiões sejam falsas, mesmo que esses deuses sejam falsos, o Tolkien percebia que às vezes no meio da mitologia havia uma busca pela verdade. Às vezes uma verdade moral, às vezes uma busca pelo Criador, às vezes uma busca até pelo misticismo e a espiritualidade, não é? Então, ele fala assim, ele pensa assim, Jesus também é uma forma de mito, mas não um mito mentiroso, um mito falso, mas um mito enquanto uma narrativa sobre o sagrado. E Jesus não é qualquer narrativa sobre o sagrado. Jesus é a palavra de Deus. É a narrativa contada por Deus, usada por Deus. E essa inspiração que Deus dá, não só saindo de sua boca, mas também transmitida através das Sagradas Escrituras. E quando Jesus existe na terra, enquanto ele existe na terra e até mesmo depois da ressurreição, Jesus nos conta Deus. E essa narrativa ele nos conta não só com palavras, mas também existindo. Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, a mera existência de Jesus é uma grande narrativa sobre Deus, que com ele também é Deus. É inegável que 3 figuras
predominam aqui nessa referência a Jesus Cristo, não é? E é curioso porque eu tinha chegado a uma conclusão, acho que qualquer pessoa minimamente ou razoavelmente versada na teologia sobre Cristo, na cristologia, pode perceber isso lendo a obra. E depois eu fui fazer o curso do Padre Paulo também e ele chegou à mesma conclusão. Foi legal essa conclusão coincidente. Nós dizemos que Jesus tem 3 características que ele concedeu também aos seres humanos. Ou seja, Jesus é profeta, Jesus é rei e Jesus é sacerdote. E em mesma medida, Jesus nos transmitiu essas capacidades, claro, em escala inferior e diferente, mas nós também somos convidados a sermos profetas, reis e sacerdotes. Isso está no Catecismo Romano, inclusive. Agora, de forma mais direta, nós temos quase que uma divisão da figura de Cristo em 3 personagens na obra, essas 3 características de Cristo. O profeta reside especialmente em Gandalf, o rei especialmente em Aragorn e o sacerdote especialmente em Frodo. Talvez isso não pareça muito claro, mas nós temos que entender um pouco mais do que significa ser rei, profeta e sacerdote para compreendermos. Sobre Gandalf, isso vai ficar um pouco mais claro ao longo do curso, então tem muito mais a dizer sobre ele. Quanto a Frodo, nós podemos pegar essa característica sacerdotal à medida em que ele abraça uma cruz. E o que o padre faz todas as missas? Ele renova o sacrifício de Cristo. Na verdade não é ele é instrumento, né? Jesus se utiliza do sacerdote para renovar o seu próprio sacrifício de uma forma incruenta, né? Sem sangue e também sem sacrifício carnal. Mas o padre também carrega essa cruz. E também Frodo é um sacerdote à medida em que ele luta contra o pecado. Tanto a cruz de Frodo quanto o pecado, enquanto fenômeno, são simbolizados pelo anel de Sauron, o famoso Um Anel. Além disso, Frodo realiza um grande sacrifício para a salvação da Terra-média. Ou então ele acha até que vai ter um sacrifício maior, que é a morte. Como sabemos, ele não chega a tanto. Então, nessas características, Frodo é aquele que promove um sacrifício de si mesmo para poder chegar a um bem maior, para chegar à salvação. E nisso reside a figura sacerdotal de Frodo. Quanto a Aragorn, nós temos especialmente as suas nomenclaturas apontando para a figura de Cristo. Olha quantos nomes Aragorn possui e que remetem a Jesus. Por exemplo, o principal nome de Aragorn é Elessar, que é uma pedra élfica, né? Significa pedra élfica. E Jesus se dizia a pedra de tropeço, a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular. E Aragorn é isso na obra. Ele passa por um bom tempo sendo rejeitado como rei, ele mesmo se rejeita a sua missão, até que ele se torna a pedra angular, a pedra fundadora dessa nova era. Aragorn também é chamada de Enviniatar, o renovador. Jesus disse, eis que faço nova todas as coisas, novas todas as coisas. Também Aragorn é chamado de Estel, esperança. Jesus é a esperança. Mesmo o termo mais vulgar lá, né, do Senhor dos Anéis para Aragorn, Passo Largo, remete às constantes caminhadas e peregrinações de Jesus. Além de tudo isso, Aragorn possui um dom que os reis possuem e que Jesus possuía, o dom da cura. Em certa passagem, lê-se em O Senhor dos Anéis, as mãos do rei são as mãos de um curador. Dessa maneira, sempre se sabia quem era o verdadeiro rei. Então, quem é o verdadeiro rei lá na Terra-média? Aquele que tem o dom da cura, e Aragorn tem o dom da cura, uma coisa que foi pouco explorada no Senhor dos Anéis, né? No filme O Senhor dos Anéis. Também, além disso tudo, não é difícil associar a libertação daquelas almas da senda dos mortos, aqueles espíritos que Aragorn liberta depois de cumprirem uma promessa a ele,
com a ida de Cristo até a morada dos mortos e a libertação dos finados que eram dignos de Deus. Então olha quantas referências, e o Tolkien fazendo tudo isso bastante segmentado, bastante espalhado pela obra, não é? Embora nesses personagens sejam mais evidentes as características do Cristo, Jesus e o cristianismo estão presentes pela obra também através de virtudes e símbolos. E tudo isso vai ficando mais claro ao longo do curso, nós não vamos esgotar esse tema aqui, nessa aula. Agora, sobre Gandalf representar mais simbolicamente o Cristo, nós podemos captar apenas alguns relances disso, mas não a ponto de ele ser a total analogia de Jesus. Existem muitas diferenças, né? A mudança, por exemplo, de cinzento para o branco, quando ele revive, remete à transfiguração e até à ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece com as roupas brancas e brilhantes. Ainda mais porque Gandalf também teve uma queda e morte lá em Moria, né, nas minas de Moria, e lembra da descida à mansão dos mortos de Jesus também. Só que no mundo de Tolkien o conceito de ressurreição não existe. Também não existe reencarnação, porque Tolkien não era espírita. Então, Gandalf, na verdade, ele revivifica. É quase como se o corpo dele restaurasse a vida. Por causa também dessa magia que ele possui, por ser um enviado, como veremos, do Espírito Santo, e também pela própria evolução, né? A transcendência que ele atinge ao vencer o Balrog nas minas de Moria. Agora, quanto ao Espírito Santo, não existe assim uma presença tão direta quanto esses outros que eu mencionei, né, como Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Mas existe um certo momento em que Gandalf indica que ele é um servidor da chama imperecível de Ilúvatar. O que é a chama imperecível de Ilúvatar? Ilúvatar é Eru. Ou seja, o que é a chama que não perece? É o Espírito Santo. Quantas vezes na Bíblia a gente vê o Espírito Santo descendo como línguas de fogo? Ou seja, a ação do Espírito Santo aqui na obra O Senhor dos Anéis é uma ação também de fogo, uma chama imperecível. E Gandalf, assim como outros magos inicialmente, eram uma ação do Espírito Santo, mas especialmente Gandalf que mantém esse papel. É papel desse mago ser o anunciador de más notícias, porém essas más notícias sempre necessárias. Gandalf é considerado uma espécie de arauto dos infortúnios, porém esses infortúnios que ele conhece são fundamentais ao serem informadas para transformar a vida daqueles que escutam e dar a eles uma chance de vitória. E não é isso que o Espírito Santo faz? Não é ele o consolador, aquele que nos dá a estratégia, a calmaria? Por isso que é importante rezar: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Boa noite, Ana. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Obrigado a todos que vieram participando ao longo dessa noite aí. Estamos quase no fim da aula de hoje, né? Então é importante falar ao Espírito Santo: enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Nós veremos mais para frente, Gandalf também tem o anel do fogo que serve para acalmar os corações. Gente, olha a genialidade de Tolkien ao compor essa obra. Nada está explícito. Você pode talvez ser até um ateu e aí pega a obra. É uma obra de fantasia espetacular. Mas se você tem o coração preenchido e aberto ao catolicismo, você começa a encontrar essas entrelinhas belíssimas de fé e de analogias ao catolicismo de uma forma nada óbvia. Por isso que o Tolkien não gostava de analogias óbvias como o amigo dele, C.S. Lewis, fazia. Agora é importante ressaltar: em O Senhor dos Anéis, os personagens não demonstram ter algo chamado fé. O que é a fé? Segundo o padre Paulo Ricardo, e eu gostei muito da definição, porque para mim era assim: fé é a crença naquilo que não vemos. Ok. Mas o padre Paulo levou adiante, provavelmente aprendeu isso ou formulou isso a partir dos seus estudos, mas ele diz assim: a fé é uma virtude teologal, ou seja, envolve Deus,
em que o homem, com a ajuda da graça de Deus, acolhe a revelação divina. Então não é só uma crença. Não é só eu não vejo Deus, mas eu acredito. Que legal, mas o que é Deus? Não sei, eu acredito aí, né? É alguma coisa aí. É alguém aí. Isso é muito a visão agnóstica de Deus. Não, a fé verdadeira é uma virtude teológica e o homem só é capaz de tê-la com a ação da graça de Deus. Boa noite, Júlia. Deus abençoe, obrigado por entrar. Então veja, os personagens de O Senhor dos Anéis evocam figuras de aparente sacralidade. Mas nós não os vemos na obra toda fazer oração, nem mesmo falar da ação de Eru em suas vidas. É quase como Eru, que é Deus, né, Deus Pai na obra, ele agisse no meio deles, mas eles ainda não criaram a instituição religiosa para poder perceber essa ação e vivenciá-la de uma forma intensa. Por isso nós podemos dizer que O Senhor dos Anéis possui uma Terra-média como um mundo sem religião constituída. Mas há sim a ação de Deus entre esses seres racionais. Então o que eles possuem não é fé, são crenças. Eles creem em elementos que vão além da mera percepção sensorial. Mas eles não têm uma vivência teocêntrica. De qualquer forma, nós que somos os leitores, somos capazes de perceber que existe uma profunda presença teológica que, embora não seja uma trindade na obra, é entendida por nós como a presença da trindade em meio a esses personagens fascinantes. Na semana que vem nós vamos aí tratar do anel, a analogia do anel enquanto pecado. E vocês vão perceber que essa analogia é muito mais profunda e aqui começam lições mais diretas para a nossa vida. Não deixem de estar presente na aula de semana que vem. Espero que até lá eu consiga resolver o probleminha para a gente poder transmitir no YouTube novamente. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe nossa vida, nossos lares, nossas famílias, nossa saúde. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, uma boa semana e até a aula de semana que vem.